Pessoal, para a gente fazer uma massa de pão de ló bem fofinha, que parece uma esponja, a gente vai precisar de 8 ovos, uma xícara de açúcar, uma xícara de farinha de trigo sem fermento e uma colher, não muito cheia, de fermento em pó. Essa massa de pão de ló, ela dá aproximadamente um bolo para 25 pessoas. A gente vai começar batendo os 8 ovos na batedeira. Depois que os ovos estiverem batidos, já dá essa textura, essa espuma, você vai acrescentar o açúcar. Você vai deixar batendo por mais ou menos de 7 a 10 minutos. Olha como os ovos batidos juntos com o açúcar, olha como que ficou uma espuma, ela cresceu bastante. Agora você vai acrescentar a xícara de farinha de trigo aos poucos. Você não vai colocar tudo, você vai colocando aos pouquinhos, vai ir batendo. Vai acrescentando aos pouquinhos, que a massa ela tem que ficar bem leve. Depois que você acrescentou uma xícara de farinha, você vai acrescentar agora o fermento. Deixe batendo por alguns minutos, de 3 a 4 minutos. Daqui a pouquinho já dá para você informá-la, né? Para você assar essa bonita massa. Pessoal, olha como que ficou a textura dessa massa de pão de ló. Essa massa de pão de ló, ela dá para 20 a 25 pessoas, tá bom? Agora a gente vai informar na forma e colocar para assar, tá bom? A temperatura do forno pode estar a 180, tá bom? Graus. Agora eu vou colocar ela nessa forma grande de bolo. Como eu disse, essa forma dá de 20 a 25 pedaços, tá bom? Vocês vão ver como vai ficar essa massa de pão de ló, vai ficar muito bonito, parece uma esponja. Vocês vão deixar no forno aí aproximadamente 40 a 50 minutos, vai depender do forno de cada pessoa. Pessoal, para o recheio do bolo, a gente vai precisar de 3 limão espremido. A gente vai precisar de uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e gelatina incolor. Aqui tem um pacotinho, tá, gente? Que foi diluído em água morna. A gente vai fazer um mousse de limão para o recheio da massa de pão de ló. Agora a gente vai bater tudo no liquidificador, tá? Primeiro o leite condensado. Para esse mousse de limão.
creme de leite. Lembrando que esse mousse, gente, é para cobertura. Cobertura não, pro recheio do nosso bolo de pão de ló, tá? Aqui são 3 limões espremidos para fazer esse mousse de limão. E agora a gelatina incolor, tá, gente? Porque a gelatina incolor, para o nosso mousse ficar firme e que quando a gente for colocá-lo como recheio do bolo, ele não venha desmanchar, tá bom? Nosso bolo não venha se desfazer. Agora a gente vai bater o nosso mousse. Esse mousse de limão aqui nessa vasilha. Eu não vou colocar dentro da geladeira, tá bom, gente? Porque tem gelatina e vai ficar durinho se a gente colocar na geladeira. Então, a gente vai reservar somente aqui no recipiente e a gente vai deixar reservado, tá? A gente só vai colocar esse mousse na geladeira quando a gente for colocar o bolo para gelar também, tá bom? Pessoal, para enfeitar meu bolo, eu vou usar uma caixinha de chantilly. Ele ficou no congelador durante 40 minutos. E agora eu vou bater ele, tá bom? Pessoal, como eu não quero um chantilly sem gosto, eu vou colocar um pouco de leite condensado, tá bom? Vou continuar batendo novamente, tá? Esse chantilly ele vai ficar com uma consistência maravilhosa. Pessoal, depois que eu já bati o chantilly com leite condensado, olha como ficou a consistência dele, tá vendo? Tem que ficar assim, ó. Agora eu vou acrescentar raspa de limão. Por quê? Porque o nosso bolo de massa de pão de ló, ele é de mousse de limão. Então tem que ter uma raspinha de limão, né? Agora eu vou bater novamente. Pessoal, olha como ficou o nosso mousse, o nosso chantilly, né? Quer dizer, falei errado, o nosso chantilly com casca de limão, tá vendo? Lembrando que esse chantilly foi uma caixinha de chantilly dentro do congelador durante 40 minutos, tá? Um pouquinho de leite condensado para não ficar sem gosto e raspa de limão, tá? Esse vai ser o enfeite do meu bolo.
Lembrando que esse bolo que eu tô fazendo é um bolo de massa de pão de ló. Esse bolo dá para aproximadamente 20, 25 pessoas, com recheio de mousse de limão, com chantilly, pra gente enfeitar, tá bom? Pessoal, olha como que ficou a massa desse bolo. Essa massa ficou maravilhosa, gente. Agora eu vou desenformá-la, tá? Ainda tá um pouquinho quente ainda, que eu acabei de tirar ela do forno. Lembrando que essa massa é uma massa de pão de ló, viu, gente? Você vai ver no vídeo aí como que ela é feita, tá? Os ingredientes, tudo maravilhoso. Pessoal, agora eu vou montar o meu bolo, tá? Meu bolo de massa de pão de ló. Vou montá-lo. Agora eu vou molhar essa massa com leite gelado, tá? Como eu disse, eu gosto do meu bolo com leite, porque eu não gosto de um bolo muito doce, tá? Então, vou molhar a minha massa com leite. Essa massa vai ficar bem molhadinha, viu, gente? Bem molhadinha. Agora, eu vou colocar o mousse de limão na massa. Esse aqui é o mousse de limão que a gente bateu e reservou numa vasilhinha. Esse é o recheio do nosso bolo, tá? Gente, vai ficar um bolo maravilhoso. Eu já fiz aqui para minha família e eles amaram. Amaram esse bolo. Eu vou molhar mais uma vez a massa com leite gelado, tá, gente? Vai do gosto de cada um, tá? Agora eu vou colocar no congelador por 30, 35 minutos. Durinho, tá vendo? Olha como é que ficou bonito o nosso bolo. Então, o mousse de limão que foi colocado nele tá durinho por causa da gelatina. Agora eu vou enfeitar ele aqui, né? Passar um chantilly nele, pra ele ficar daquele jeito, né? Mais bonito ainda. Pessoal, e assim ficou o nosso bolo de mousse de limão, tá bom? Como eu disse, esse bolo ele dá para 20, 25 pessoas, tá? Eu tenho certeza que quando você fizer aí na sua casa, você vai amar, tá bom?